grave é que eu percebo nos estudantes judeus um temor de qualquer manifestação pública, porque têm o medo de serem atacados, de serem xingados e de serem discriminados, de perderem não só o lugar de fala, mas o lugar, as oportunidades profissionais que qualquer pessoa busca ao cursar uma universidade. A minha origem é pelo lado paterno. Meus avós Shaya e Gers Binemboim eram judeus poloneses da cidade de Rovno. Meu avô veio sozinho para o Brasil em 1930, embora ele já fosse casado e tivesse meu tio mais velho, tio Ishok, no Brasil virou Isaac, e trabalhou sozinho no Brasil de 1930 a 1935, sem falar uma única palavra de português. Juntou todo o dinheiro. Em 1935, minha avó paterna veio para o Brasil com meu tio Isaac, que tinha pouco menos de 6 anos. Em 1936, nasce no Rio de Janeiro meu pai, Carlos Binemboim, e eles aqui tiveram, além do meu pai, meu tio Paulo, também já falecido 10 anos depois. Quase toda a família dos meus avós paternos ficaram na Polônia e foram dizimados pelo Holocausto, pela Shoah. Apenas meu tio-avô, irmão mais novo do meu avô Gers, que chamava-se Avrum, que viraria Adolfo Binemboim no Brasil, conseguiu vir para o Brasil em 1939, devido a um pogrom violentíssimo que houve na cidade de Rovno. Meus bisavós falaram: não, teu irmão já está no Brasil, conseguiu o visto de entrada desde 1930 e ele vai te acolher lá. E aí eles juntaram o pouco dinheiro que tinham, mandaram esse meu tio-avô Avrum vir para o Brasil, e ele conseguiu chegar no Brasil em 1939 e foi acolhido aqui pela família que ele já tinha, que eram meus avós paternos, meu tio Isaac e meu pai, que então tinha 3 anos. E então essas foram as duas únicas linhas judaicas da minha família, pelo lado paterno, que sobreviveram graças à acolhida que tiveram no Brasil. Os avós paternos, Gers e Shaya, tiveram muitos desafios aqui, não só num país estranho, com uma língua que eles ainda não dominavam, com filhos pequenos. Minha avó, depois da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu uma doença psíquica que na época se diagnosticava com o termo neurose de guerra. Toda a família dela foi dizimada, foi morta, assim como do lado do meu avô. Começou com uma ansiedade muito grande, depois isso virou um pânico e ela tinha muito medo de sair de casa, via barulho, tinha com um problema de fantasmas persecutórios e adoeceu gravemente. Então meu avô praticamente teve que criar os 3 filhos homens sozinho. Eles tomaram uma decisão muito dura, né? Eles não escondiam dos filhos a identidade judaica, mas instruíram os filhos severamente a esconder de maneira pública a sua identidade. Então, meu pai e meus tios diziam, por exemplo, na escola, nos ambientes sociais que frequentavam, que eram cristãos ortodoxos do leste europeu. E depois eu fui entender isso perguntando ao meu avô, né, que foi o grande elo que eu tive com o judaísmo. Gustavo, se eu dissesse que era para eles afirmarem que eram católicos, possivelmente eles seriam convidados para ir à missa, para rezar orações católicas, e eu não queria isso. E se eu dissesse que era para eles abrirem que eram judeus, eles seriam perseguidos. E a situação no Brasil, nessa época do Estado Novo, era muito insegura, muito ambígua, né? Então eu fiz essa escolha com dor no coração, mas achando que fazia o melhor para eles
para protegê-los. Isso é um traço, né, de judeus em diáspora que passam por traumas muito grandes, né? De um lado, há aqueles que se tornam mais próximos da comunidade, veem na afirmação da sua identidade uma maneira de proteção, e há aqueles que acreditam que a assimilação é o melhor caminho como maneira de afastar os filhos do perigo. Então, assim foi que se deu. Meu pai e meus tios foram criados fora da comunidade judaica. Meu pai casou com a minha mãe, que não é judia. Também fui educado fora do judaísmo. Mas, por alguma razão, o avô me escolheu para me contar toda a história da vida dele, para explicar o vínculo que eles tinham com o judaísmo, de que maneira isso foi obliterado pela mudança para o Brasil e pelo Holocausto, por todo o antissemitismo que varreu a Europa desde o final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Foi o meu avô que puxou em mim essa essência que depois eu entenderia que era uma identidade, que ficou guardada em mim, como neto caçula. Eu tive uma conversa muito significativa com um rabino do Rio de Janeiro, que é muito conhecido, vocês devem conhecer, que é o rabino Newton Bonder. E ao contar essa história para o Newton, ele me disse uma frase que está retratada nesse meu novo livro, chamado Antissemitismo Estrutural, que o Newton diz: Gustavo, para mim só é judeu quem tem um neto judeu. Então, de alguma forma, o seu avô procurou em você um repositório da memória dele. Ele queria transferir esse legado para você, porque você era a última chance que ele tinha de ser judeu. E assim foi. E assim foi que se deu, e aqui estou eu. Eu sou um advogado, né? Alguns me consideram jurista, professor titular na Faculdade de Direito da UERJ, com muito orgulho. Foi aqui no direito que eu construí a minha vida, mas já esse é o segundo livro que eu me aventuro por temas que não são estritamente jurídicos. Esse novo livro, que está sendo lançado agora, chama-se Antissemitismo Estrutural, né? O título é quase autoexplicativo, infelizmente. É um momento de ressurgimento com muita força, uma espécie de pandemia global de antissemitismo, que a meu ver, decorrente de um conflito triste, doloroso, de Israel contra o Hamas. Isso, de maneira severa, muito dura, redespertou o vírus do antissemitismo na humanidade. O antissemitismo é uma espécie de vírus mutante que fica inativado de tempo em tempo, mas de quando em vez, quando a humanidade precisa encontrar um inimigo comum, o vírus do antissemitismo reaparece com uma nova cara, uma nova feição, como se fosse um vírus mutante, né? Então, durante séculos, o que se ouvia era: não temos nada contra os judeus, apenas contra a sua religião, e todos os mitos construídos contra o judaísmo, os estereótipos, as teorias conspiratórias, os xingamentos. Mas esse vírus é tão mutante que no século XIX, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ele se transformou num antissemitismo de viés racialista, superioridade de algumas raças em relação a outras. E esses autores colocavam no topo da pirâmide a raça ariana, a raça germânica, e na base da pirâmide os negros, os povos ciganos e os judeus. E diziam que a história da humanidade se explicava pela luta das raças superiores contra as raças superiores que ameaçavam a pureza da raça humana. É como se as pessoas tivessem que se unir contra um inimigo comum e culpar um inimigo comum. O bode expiatório voltou a ser o Estado de Israel. E, por outro lado, também por força das redes sociais, né, que facilitam muito a disseminação de desinformação sobre o conflito, sobre o papel de Israel nesse conflito, sobre os fatos efetivamente que acontecem. Muitas vezes as ideologias vêm antes dos fatos, e isso é um erro grave de julgamento. Uma campanha de deslegitimação, que a meu ver é muito grave, que é como se
fosse possível reabrir a discussão sobre a própria legitimidade da criação do Estado de Israel. Então, essa discussão permitiu o ressurgimento do antissemitismo disfarçado de um discurso antisionista, né? Toda essa discussão me motivou a escrever esse livro, uma curiosidade intelectual muito grande, sobretudo com um senso de dever, de propósito, de dar uma contribuição minha, ainda que mínima, ao combate disso que eu considero ser uma patologia social. Isso está no inconsciente coletivo da humanidade, que eu não tenho como designar senão usando o termo antissemitismo estrutural. Nessa semana mesmo, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, convidou por iniciativa própria, num centro de estudos de direito internacional, o cientista político brasileiro, judeu, André Last, que pertence a uma entidade chamada Stand With Us, muito sério, muito técnico, para debater a questão do Oriente Médio e a guerra contra o Hamas e as perspectivas depois do cessar-fogo de um acordo de paz e de reconstrução da Palestina. O André Last é uma pessoa extremamente séria, qualificada, preparada, mas manifestantes, a maior parte de fora da Faculdade de Direito, apoiados por alguns estudantes, não só compareceram com cartazes e bandeiras, mas gritavam incessantemente enquanto o André tentava falar, para censurá-lo, para silenciá-lo. E antes disso, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, que depois se retratou publicamente, fez um post muito antissemita, dizendo que era inadmissível que um judeu sionista falasse dentro da Faculdade de Direito da USP. Isso era uma afronta à história de 200 anos daquela Faculdade de Direito. Felizmente, o diretor da faculdade, o professor Celso Campilongo, agiu de maneira firme. Eles adiaram alguns dias, por razões de segurança, o debate, mas remarcaram e o debate foi feito. Mas o André Last praticamente não conseguiu ser ouvido, porque as pessoas gritavam em cima da sua fala para não permitir que ele falasse. Isso é a metáfora do que acontece em todos os ambientes universitários. O mais grave é que eu percebo nos estudantes judeus um temor de qualquer manifestação pública, porque têm o medo de serem atacados, de serem xingados e de serem discriminados, de perderem não só o lugar de fala, mas as oportunidades profissionais que qualquer pessoa busca ao cursar uma universidade. A decisão, ela é, primeiro, inconstitucional e ilegal, porque o Brasil é um país comprometido desde a sua Constituição, em tratados internacionais e por leis internas, a combater todas as formas de preconceito e discriminação. O Brasil não apresentou razões republicanas, razões públicas que pudessem justificar isso, né? Tanto o ministro das Relações Exteriores como o assessor especial do presidente da República para Assuntos Internacionais vieram a público dizendo que a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto tinha um conceito de antissemitismo muito amplo e que isso dificultava o Brasil no cenário internacional. Com todo respeito, não é verdade. Os conceitos da Aliança Internacional para o Combate para a Preservação da Memória do Holocausto são conceitos que não são vinculantes. O Brasil tem leis internas muito mais amplas. No Brasil, desde 2003, o antissemitismo é considerado uma forma de racismo e as injúrias antissemitas, que são as ofensas pessoais antissemitas, são uma forma de ofensa racial, de injúria racial. Então, são crimes no Brasil que nada tem a ver com isso. O que houve, na verdade, foi um uso político dessa saída do Brasil da aliança para atender a uma base da esquerda antissemita brasileira. E eu acho isso lamentável, acho que o presidente deveria se retratar disso, pedir desculpas à comunidade judaica brasileira. Somos quase 150 mil brasileiros que temos o direito, assim como todos os demais povos presentes no Brasil têm o direito à proteção contra
o racismo e, no nosso caso, contra o antissemitismo, e a presença do país nessa aliança era uma garantia, pelo menos simbólica, de que o Brasil estava engajado no combate ao antissemitismo. Então, essa denúncia unilateral que o Brasil fez é absolutamente injustificável, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista jurídico.